Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nossa videoaula nós vamos dar continuidade ao estudo de Romanos. Nós estamos aí no capítulo 10 do livro de Romanos e hoje vai ser a aula de número 30. Bom, só abrindo um parênteses aqui, espero que vocês estejam todos bem. Que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês. E fiquei aí um tempo sem postar as aulas, né? Praticamente um mês aí, um mês e um pouquinho. E enfim, mas estamos voltando agora. Às vezes assim, no meio da jornada, nós estamos no meio da jornada aqui desse curso, né? Curso de Romanos. O livro total de Romanos tem 18 capítulos. Nós estamos aí no capítulo 10, né? Passamos um pouquinho do meio. Então já foram 30 aulas. 30 aulas dá mais de 6 meses aí de aula gravada. E às vezes no meio da jornada a gente dá uma cansada, né? Dá uma desanimada. Tava tentando lembrar um, acho que foi um livro que eu li ou alguma coisa assim, a respeito que certo homem estava subindo uma montanha, né? Então ele colocou como objetivo chegar no topo daquela montanha. E ele traçou suas metas, né? Traçou o seu caminho e começou a subir aquela montanha, montanha bem alta. Só que quando chegou no meio do caminho, no meio da montanha, ele já estava cansado, né? Estava fadigado, passado por diversos problemas, diversas situações. E aí ele pega, ele olha para baixo, ele vê o quanto ele já tinha caminhado, quantos obstáculos ele já tinha ultrapassado, mas olha também para cima e vê o quanto ainda ele tinha que percorrer para chegar no objetivo, para chegar no topo. E é justamente nessa hora, né, no meio da jornada, no meio do caminho, que às vezes a gente para, pensa demais, né? E acaba desanimando um pouco. Mas Deus é bom, Deus é maravilhoso e Ele nos reanima, né? Ele às vezes usa pessoas, sempre usa pessoas na verdade, para conversar conosco, para perguntar algumas coisas e acaba sendo resposta das nossas orações, né? Então, eis-nos aqui novamente, né? Vamos dar aí continuidade após esse um mês de paralisação, vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Se Deus quiser agora, vamos continuar seguindo em frente aí. E espero, né, que juntos nós possamos continuar aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Amém, queridos? Bom, vamos, antes de iniciar, fazer uma oração, né? Quem quiser fechar seus olhos aí, orar junto, amém. Querido Deus e amado Pai, te agradeço, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade de estar aqui na tua presença, Senhor, juntamente com aqueles que estão vendo e assistindo, Senhor, essa aula. Espero que, assim como o Senhor tem abençoado a minha vida, a minha família, Pai, eu continue também abençoando grandemente a vida de cada pessoa, Senhor, que tem assistido essas aulas, seus parentes, seus familiares, seus colegas. Eu possa, Senhor, estar realmente trabalhando em nossos corações a cada dia das nossas vidas. Sabemos que estamos vivendo tempos, Senhor, difíceis. Sabemos o que a tua palavra, Senhor, nos diz. Mas enfim, ó Pai, que o Senhor possa trazer aquela paz ao nosso coração que excede todo o nosso entendimento, ó Deus. E só o Senhor pode, ó Pai, derramar sobre nós. Só o Senhor, ó Pai, que pode trazer realmente alegria verdadeira às nossas vidas, Senhor. E nessa aula de hoje, ó Pai, teu Santo Espírito esteja conosco, nos conduzindo, Senhor, no aprendizado, Senhor, da tua palavra, Pai. Eu te peço e agradeço, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, então hoje, aula 30, né, do livro de Romanos, estamos no capítulo 10 aí, é o evangelho oferecido a todos. Porém, né, retornar um pouquinho aqui, só para dar uma recapitulada bem rápida, né, no livro de Romanos, aí tudo que nós já vimos do capítulo 1 ao capítulo 9. Inclusive, até quero ler com vocês a aula de hoje, a aula 10, é uma aula 30, né, do capítulo 10. Final do capítulo 10 vai ser uma aula bem rápida. Então, queria fazer um esboço aqui, que nós já vimos do capítulo 1 ao capítulo 8.
queria ler com vocês capítulo 9 e 10, tá? Para a gente relembrar um pouquinho aí. Então, capítulo 1 do livro de Romanos, Paulo, né, vem dando uma introdução sobre o porquê ele está escrevendo essa carta. A igreja localizada em Roma. Depois, a partir do versículo 18, se eu não me engano, ele começa a falar sobre a natureza humana, né? O que o homem realmente é. Né? Quando eu falo homem, é homem, mulher, né? É o ser humano. Que o homem é uma pessoa que não merece de forma nenhum reconhecimento de Deus, né? Que tudo que nós fazemos em nossas vidas é, não vem, né? Justificar o que Deus faz por nós. Então, ele vem falando o quanto o homem é depravado, né? Do do versículo 21, capítulo 1 até o capítulo 3, mais ou menos, versículo 20 do capítulo 3, Paulo vem explicando e tentando nos convencer, né, do que realmente nós somos, para pararmos e pensarmos e dizermos, realmente, de nós mesmos, nós não podemos esperar nada, né? Ou seja, não há nada que eu possa fazer que eu possa realmente agradar a Deus, porque nós dependemos da graça de Deus, né? Então, quando Paulo começa a falar no capítulo 3 a respeito qual é a solução, então, para as nossas vidas depravadas, né? E Paulo fala tanto aos gentios como aos judeus, a todos os povos, que todos estão destituídos do amor e da graça de Deus, né? Porque não merecemos isso. Mas, a partir do final do capítulo 3, Paulo vem então apresentar a solução para as nossas vidas depravadas. Ele vem apresentar a solução para a humanidade. Qual que é a solução para a humanidade? A solução é Cristo. A solução é a graça de Cristo, né? O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi o sacrifício final, definitivo, onde ali ele tomou as chaves das cadeias da morte, da mão de Satanás, né? E ali ele derramou o seu sangue, até a sua última gota de sangue, para nos perdoar, nos limpar e purificar e nos perdoar, né? Então agora quando Deus olha para os seus eleitos, olha para nós, a gente costuma falar que Deus olha através de uma lente, né? Ele não olha a olho nu para nós, porque se olhasse a olho nu, ele viria ainda a nossa depravação. Mas ele olha através de uma lente, né? E essa lente é Cristo. Essa lente foi o sacrifício que Cristo fez, né? Então, através dessa lente, ele nos enxerga como aqueles eleitos, como filhos adotivos, né? Como aqueles que ele elegeu para uma finalidade, estar um dia juntamente com ele na eternidade. Então, a partir do capítulo 3, Paulo vem nos oferecendo essa solução que é Cristo. Capítulo 4, ele vem falando sobre a graça que é maior que a lei e que só através da graça nós podemos ser salvos, através da fé. Inclusive, ele dá ali no capítulo 4 exemplos, né, de Davi, de Abraão. Né? Abraão foi nosso herói da fé. E depois, no capítulo 5, ele vem mais uma vez falando que a graça é maior que o pecado. Apesar de todos os pecados da nossa vida que nós temos, e a graça de Deus, o perdão de Deus é maior que esse pecado. Capítulo 6, né, ele vem falando também sobre as leis, sobre a lei mosaica, sobre aquilo que o povo judeu, né, eles seguem tanto e eles creem que eles têm que cumprir a lei. É. Se eles não cumprirem a lei, não serão salvos. E aí Paulo vem tentando falar que, apesar da lei ser boa, não é ela que nos salva. A lei não serve para nos salvar, mas a lei serve para nos condenar. A lei serve para nos mostrar o quanto somos pecadores e o quanto nós não conseguimos cumprir todas elas. Então, mais uma vez, Paulo vem falar que a graça é maior que a lei, né? E aí depois, capítulo 7, capítulo 8, Paulo finaliza essa primeira parte do livro de Romanos, podemos dizer assim, né? Primeira parte do livro de Romanos, capítulo 1 a capítulo 8. Paulo vem finalizando e dizendo, né, que aqueles que estão em Cristo Jesus jamais serão condenados,
né? Os eleitos do Senhor jamais serão condenados. E no final desse capítulo 8, Paulo fala que nada, nada pode nos afastar do amor de Deus por nós, do amor de Cristo, né? E aí, então, a gente começa uma segunda parte do livro de Romanos, que é a partir do capítulo 9, né, onde Paulo vem falar mais sobre o povo judeu, né, que é o povo dele, inclusive. Então, eu queria aqui colocar o capítulo 9 na Bíblia, né? Nós podemos ler aí capítulo 9 e capítulo 10, ao qual nós estamos estudando, para dar uma relembrada melhor, ok? Então, Romanos 9 começa dizendo o seguinte: o que digo é a verdade. Sou de Cristo e não minto, pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também confirma que não minto. Meu coração está abatido dentro de mim, e eu me entristeço amargamente no meu coração, por causa do meu povo, que é a minha raça e o meu sangue. Para o bem desse povo, eu digo que estaria pronto a ser condenado eternamente, se isso pudesse salvá-los. Ó povo de Israel, Deus lhes deu tanto, mas vocês ainda não querem escutá-lo. Vocês foram adotados como filhos, receberam a glória divina e aliança. E ele deu-lhes suas leis, a fim de que soubessem o que ele desejava que vocês fizessem. Permitiu que o adorassem no templo e deu-lhes promessas maravilhosas. Vocês são descendentes dos patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana do próprio Cristo, e é Deus que reina sobre todas as coisas. Glória a Deus para sempre. Amém. Então, nesses versículos 1 a 5, a gente vê que Paulo, né, falando com amor muito grande pelo seu povo de sangue, né, que são os israelitas, falando aqui sobre todas as bênçãos que eles receberam de Deus, né, que muitos outros povos não tiveram aqui, e os israelitas tiveram, e mesmo assim eles não pararam para crer em Cristo. Bom, versículo 6. Bem, então as promessas de Deus a Israel ficaram sem valor? Quer dizer, apesar de tudo isso que Deus deu para os israelitas, as promessas de Deus, será que se perderam no meio de tudo isso? Naturalmente que não. Nem todo aquele que é nascido de família judaica é verdadeiramente judeu, né? Que Paulo está dizendo já como sendo um judeu espiritual, um judeu pertencente à família dos céus. Versículo 7. O simples fato de terem vindo da descendência de Abraão não os faz, na verdade, filhos de Abraão, né? Quando fala filhos de Abraão, é filhos pela fé. As escrituras dizem que as promessas se destinam somente ao filho de Abraão, Isaque, e aos descendentes de Isaque. Isso significa que nem todos os filhos de Abraão são filhos de Deus, mas somente aqueles que creem na promessa de salvação que ele fez a Abraão. Deus havia prometido: no tempo devido, darei um filho a você e Sara. E anos mais tarde, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, Jacó, o nosso antepassado Isaque. E antes, mesmo que as crianças tivessem nascido, antes que tivessem feito qualquer coisa boa ou má, né? Estou falando daqui de Esaú e de Jacó, a fim de que o propósito de Deus conforme a eleição permanecesse, não por causa do que os filhos fizeram, mas por aquele que chama. Deus disse a ela que Esaú, Deus disse a Rebeca, a mãe de Esaú e Jacó, Deus disse a ela que Esaú, o filho que nasceria primeiro, ou seja, o primogênito, seria servo de Jacó, aquele que nasceu depois de Esaú. Era irmão gêmeo, mas nasceu depois. Como está escrito, escolhi amar Jacó e não Esaú. Né? Isso que Deus falou a Rebeca, a mãe deles. Então, será que Deus estava sendo injusto escolhendo Jacó ao invés de Esaú? Paulo diz, claro que não. E Deus disse a Moisés, vem complementando: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Assim, as misericórdias de Deus não são dadas
só porque alguém decide recebê-las ou trabalhar arduamente para consegui-las. São dadas porque Deus tem misericórdia de quem ele quer ter. Aí ele vem dar outro exemplo aqui. Pois a Escritura diz ao Faraó, rei do Egito: Mas conservei a sua vida para mostrar-lhe o meu poder e para anunciar o meu nome em toda a terra. Assim, vocês percebem que Deus tem misericórdia de quem Ele quer e faz que outros se recusem a ouvi-lo. Mas aí algum de vocês pode me dizer: então, por que Deus os culpa por não ouvirem? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem são vocês, homens, para criticarem a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer aquilo que o fez? Por que é que você me fez desse jeito? Quando o oleiro faz um vaso de barro, ele não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso bonito para uso especial e outro para uso comum? Será que Deus não tem perfeitamente o direito de mostrar sua ira e o seu poder contra aqueles que estão prontos para a destruição? Aqueles com quem ele tem sido paciente todo esse tempo? E ele também quis mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, e somos aqueles de quem ele teve misericórdia. E ele havia preparado para receberem a sua glória, pois nós somos aqueles a quem ele também chamou, quer sejamos judeus ou gentios, como diz a profecia de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde certa vez foi dito: Vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. O profeta Isaías, falando de Israel, clamava que, embora houvesse milhões deles, somente um remanescente seria salvo. Pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra e apressará o seu intento. E em outra parte, disse Isaías: Se o Senhor Todo-Poderoso não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos completamente arrasados, como Sodoma e Gomorra. Bem, então, o que vamos dizer de tudo isso? Então, somente isso: que Deus deu aos gentios a oportunidade de obterem uma justiça que vem da fé, muito embora eles não estivessem realmente buscando essa justiça. E os israelitas, porém, que tão arduamente buscavam uma lei que trouxesse justiça, nunca tiveram resultado. E por que não? Porque não a buscavam pela fé, mas por meio de suas boas ações. Assim, tropeçaram na pedra de tropeço. E Deus os advertiu disso nas Escrituras quando disse: Eu coloquei em Sião uma pedra de tropeço, e uma rocha que vai fazê-los cair. Aquele que nela confia jamais será abalado. Bom, pessoal, então, como nós acabamos de ler aí, o capítulo 9 do livro de Romanos, é um capítulo onde Paulo vem falar ou explicar, através inclusive de alguns exemplos que nós vimos. É um assunto bem delicado, né, de se falar, de se discutir, mas ele vem deixar bem claro que quem somos nós, seres humanos, para questionar aquilo que Deus escolhe fazer, né? Quem somos nós, seres humanos, para discutir quem Deus deve eleger como sendo o seu povo, o povo eleito, né? Então, a gente olhando para esse texto, às vezes é difícil a gente compreender e pensar assim: então não importa o que eu faça, o que eu deixe de fazer, é Deus quem escolhe eu ou fulano ou cicrano? É isso? É isso. Apesar de ser algo difícil de se entender, a grande verdade, a gente lendo as escrituras, a gente interpretando, entendendo as escrituras, essa é a verdade. É Deus quem faz do mesmo barro vasos de honra e vasos para desonra. E quem somos nós para discutir isso com Deus, né? Para questionar a Deus sobre isso? Hein? Então, Paulo quer deixar isso bem claro para os judeus. E, como ele disse lá no início, capítulo 9,
Será que apesar dos israelitas, o povo israelita ter recebido todas aquelas vantagens, né, que eles receberam e as promessas para o povo de Israel, a promessa para o judeu, né, quanto à vinda do Senhor, será que se perdeu? Não, não se perdeu. Paulo simplesmente está falando o seguinte: olha, alguns judeus vão receber a promessa, porque são eleitos do Senhor, e outros judeus não. Simplesmente é isso, né? Tá? Se você quiser saber mais, né, sobre esse capítulo 9, reveja as aulas passadas que nós já gravamos. E agora vamos dar uma lida aqui no capítulo 10 de Romanos, do versículo 1 até o versículo 10, né? Porque o versículo 11 nós vamos entrar na aula de hoje. Então, Romanos 10, a partir do versículo 1 diz o seguinte: Queridos irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração são que os israelitas possam ser salvos. Eu sei que eles têm zelo por Deus, né? Eles creem em Deus, acreditam em Deus, amam a Deus. Mas esse é um zelo mal dirigido, pois eles não conhecem a justiça que vem de Deus e procuram estabelecer a sua própria justiça. Assim, acabam rejeitando a justiça de Deus, né? A justiça de Deus é a graça. A justiça de Deus é Cristo, né? Porque o fim da lei é Cristo, para que todo que crer nele seja declarado justo. Então, não sou eu que vou conseguir a minha própria justiça diante de Deus pelos meus atos, pelo aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Quem me declara justo é o Senhor através do sacrifício de Jesus Cristo. Okay? E é isso que muitos dos judeus não entendem. Versículo 5. Pois Moisés escreveu a respeito da justiça que vem da lei. Viverá aquele que fizer o que a lei manda. Entretanto, a justiça que vem pela fé diz: você não precisa fazer uma busca nos céus para encontrar Cristo e trazê-lo aqui embaixo para que ele o ajude. Ou você não precisa descer os abismos a fim de fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz a justiça? A palavra, aquela que pregamos, já é de fácil acesso a cada um de nós. De fato, ela está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos anunciando. Pois, se você confessar com seus próprios lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor, crendo do fundo do coração que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Amém, queridos? Então, aqui Paulo deixa bem claro o que é a salvação, né? Como nós somos salvos. O que nós temos que fazer para ser salvos? Simplesmente crer. Nós temos que crer do fundo do nosso coração que Cristo é o nosso justificador, nosso libertador, e declarar isso com os nossos próprios lábios. Ok? Então, a partir do versículo 11, aí, nós vamos agora para a nossa lição de hoje. Bom, vamos lá. O evangelho oferecido a todos, né? Paulo, nessa parte aqui do livro de Romanos, vai nos falar que o evangelho é a todos os povos e a todas as nações. Então, parte 1 do capítulo 10, nós vimos a aula aí passada, né? Razões da rejeição. Falamos sobre a salvação por mérito próprio e a fé salvadora, que foi agora os versículos que nós acabamos de ler. E nessa aula de hoje nós vamos começar aí falando sobre o evangelho oferecido a todos. É do versículo 11 ao 13. E diz assim: Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então, todo aquele que crer em Cristo não será envergonhado. Porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Por quê? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, Paulo enfatiza, mais uma vez, que o evangelho é para todos os que creem, tanto os judeus como os gentios. E ele já afirmou que não há distinção em termos de culpa. Né? Em Romanos 3, 22, ele fala que todos são culpados e todos estão destituídos da glória de Deus, tanto os gentios como os judeus. E agora ele afirma também que não há distinção em relação à graça. Então, em relação ao pecado, à culpa,
não há distinção entre gentios e judeus, e agora também com relação à salvação, com relação à graça de Deus sobre nós, também não há distinção entre gentios e judeus, né? Então aqui ele mostra para os judeus que também os gentios podem ser salvos. E para provar isso, né, ele cita o quê? Os Salmos 25, do versículo 1 a 3, mostrando que isto não é novidade. O que Paulo está falando para os judeus, entre que Deus veio para todos, não é novidade para todos que creem. Isso já está desde o Velho Testamento, né? Então, o Salmos 25 diz assim: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente, né? Então aqui o salmista fala, olha, na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Então todos aqueles que creem, não somente os judeus, ninguém será envergonhado. Bom, segundo ponto, né? Agora nós vamos ver aí qual que é o remédio para a rejeição, né? Então nós vimos o porquê da rejeição de Israel, né? Por confiar em seus méritos próprios. E agora nós vamos ver a cura para essa rejeição. Versículos 14 e 15. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho. Então, esse texto é muito usado, né? Principalmente nos cultos missionários, né? Quando fala de enviar pessoas a outros lugares para poder pregar a palavra de Deus. Então, o único remédio para a salvação do judeu ou do gentio é o evangelho, né? A boa notícia de Deus. E daí a necessidade de que temos de pregar o evangelho em todos os lugares, né? Clifton J. Allen, em seu livro O Evangelho segundo Paulo, diz o seguinte, comentário: o propósito de Deus na história é um chamado claro a cada cristão de aceitar o papel de ser missionário. Isto é, ele deve sentir a obrigação de declarar as boas novas do Evangelho e de persuadir os homens perdidos a se reconciliarem com Deus mediante a fé em Cristo. Ou seja, né, cada cristão tem que aceitar esse papel de ser missionário. Cada cristão tem que aceitar esse papel de poder levar as boas novas do Evangelho, o arrependimento a todos os homens que estiverem próximos dele, tá? Então, isso deve estar intrínseco em nossas vidas, né? Como cristãos, ter essa vontade de poder ensinar e pregar o evangelho a todas as pessoas que estão ao nosso derredor, né? E não somente com palavras, mas também com atitudes. Terceiro ponto, né? Paulo vem falar sobre a negligência de Israel, dos versículos 16 ao 21. E do 16 ao 18 diz o seguinte: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto: será que eles não ouviram? É claro que ouviram, é claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo, né? Então, muitas pessoas ouvem o evangelho centenas de vezes, mas dele não fazem caso algum, não se interessam, né? Não chega ao coração da pessoa. Outros ouvem uma única vez o evangelho, a palavra da salvação, e abraçam a verdade bíblica, são salvos e logo até começam a produzir frutos, né? Porque um verdadeiro cristão
ele tem que produzir frutos. Tem que ser uma árvore frutífera. Né? Nós estamos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor. Então nós temos que dar frutos. Né? E o Senhor fala, aquela árvore que não der frutos, ele vai cortar. Então, assim deve ser a nossa vida, né? Como cristãos, dar frutos. E como o comentário aqui fala, né? Muitas pessoas ouvem o evangelho, muitas pessoas pregam para aquela pessoa, falam centenas de vezes, mas não adianta. Aquela pessoa parece que entra por um ouvido e sai pelo outro. E, ao contrário disso, às vezes tem certas pessoas que ouvem uma única vez e já logo aquela palavra desce ao coração, elas creem, têm fé, começam, né, a estudar e a ler e ir atrás de quem pode ensinar a Bíblia para essa pessoa, a palavra de Deus para essa pessoa, e já logo começa até a produzir frutos, né, falar. Amém? Então os judeus não podiam dizer que não ouviram a mensagem. A sua rejeição é resultado de deliberada incredulidade. Né? Então os judeus não podem culpar Deus por não terem falar, não, nós não fomos salvos porque nós não ouvimos. Sim, ouviram. Mas, porém, o coração duro deles, né? A incredulidade deles, a rejeição deles, foi algo deliberado. Tá? Então, Paulo cita o Salmo 19, lembrando que Deus havia se revelado na natureza, e assim não deixa dúvida. Israel é culpado. Né? Não estamos generalizando, né? Que todo o povo de Israel, todo o povo judeu é culpado. Né? Estamos falando sobre aqueles que ouviram e não aceitaram. Bom, versículos 19 e 20, capítulo 10 de Romano, diz o seguinte: Pergunto mais: será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: Eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata eu os provocarei a ira. Isaías é tão ousado que diz: Fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Né? Então aqui, Isaías foi bem fundo, né, nessa questão com o povo israelita, porque o Senhor falou que ele ia trazer a ele uma nação que não era escolhida, né? Não era uma nação. E ele ia abençoar pessoas que nem os procuravam, né? Os israelitas o procuravam tanto, né? Com tanta obedecendo, querendo obedecer tanto a lei, com tanta justificação por meios próprios, tal, procuravam a Deus, mas Deus falou que ele estaria se dispondo, né? Aquele povo que nem procurar ele procurou, mas estaria abençoando aquele povo. Isso era uma afronta, né, aos judeus. E o comentarista aí, o Geoffrey B. Wilson, fala o seguinte: para deixar claro que não foi por falta de entendimento que Israel não confiou na mensagem do Evangelho, Paulo ainda nos dá uma dupla resposta. Primeiro, testemunho de Moisés contra a futura apostasia de Israel. Deus provocaria ciúmes neles ao abençoar os gentios com as bênçãos da salvação. Está em Deuteronômio 32, 21, que diz assim: provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Deus falando com o seu povo, né? Vocês provocaram ciúmes em mim com aquilo que não é Deus. Com seus ídolos me provocaram a ira. Portanto, provocarei ciúmes neles com aqueles que não é povo. Com uma nação tola os despertarei a ira. Né? Então isso já vem lá do Antigo Testamento. E o segundo ponto, né, é o seguinte, segundo ponto, o testemunho de Isaías ao chamamento dos gentios. Então, os judeus imaginavam vaidosamente que apenas eles possuíam o monopólio sobre a graça e o favor divino. Né? Os judeus achavam que somente eles seriam um povo escolhido, somente eles mereciam o favor de Deus. Mas Isaías diz assim: fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não se chamava pelo meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Né? Então é assim que o povo gentil foi alcançado por Deus, através dessas promessas, para despertar até
ira e ciúmes no povo de Israel. Bom, último versículo aí do capítulo 10, né, de Romanos, versículo 21, diz o seguinte: Quanto a Israel, porém, diz: Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Né? Então, as mãos estendidas o tempo todo são um símbolo daquele amor constante e insistente que Israel, por toda a sua história sistemática, desprezou. Não se trata de falta de conhecimento ou entendimento, mas de desobediência voluntária e teimosa. É isto que explica a exclusão de Israel por ora, né? Por enquanto, do reino de Cristo e de todas as suas bênçãos. Mas enfim, nós temos que deixar aqui bem claro, né? Que Deus ama demais Israel, seu povo, menina dos seus olhos, né? Israel jamais, né, ficará fora da redenção do Senhor. Não existe, né, redenção, não existe o final, né, uma próxima era onde Cristo reinará sem o povo de Israel. Tá? É um povo abençoado, é um povo escolhido, é um povo que Deus ama muito. Então, nem todos herdarão essa redenção. Nem todos os judeus? Não, nem todos os judeus, mas muitos herdarão, e é um povo que nós temos que amar muito e orar por eles. Ok, pessoal? Então é isso aí, queridos. Finalizamos aqui a aula número 30, né? Finalizamos o capítulo 10 de Romanos. Espero que a palavra do Senhor tenha realmente penetrado em nossos corações, tenha nos ensinado um pouco mais sobre a vontade de Deus, né? Sobre a vontade de Deus que opera em nós, que opera nos judeus, no povo de Israel. Eles são sim o povo menina dos olhos do Senhor, né? E que eles estarão junto conosco na redenção, né? Mas que a nossa justiça própria de nada vale se não for a graça de Deus em nossas vidas, ok? Vamos estar orando aí para finalizar a nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esses momentos contigo, momentos preciosos, ó Pai, onde nós podemos ouvir a Tua palavra, podemos entender a Tua palavra e pedimos a Ti que ela possa penetrar em nossos corações, ó Deus, e possa achar em nossos corações, ó Pai, um lugar onde ela frutificará, Senhor, ela crescerá e frutificará, ó Deus. Possa criar raízes, Senhor, e nossas vidas possam ser vidas que venham despejar para aquelas pessoas que estão ao nosso derredor, Senhor, rios de água viva. Despejar, Senhor, com alegria tua palavra, Senhor, as boas novas, o evangelho, Senhor. Aonde nós estivermos, para onde nós formos, ó Pai, que a gente possa ter essa vontade, esse desejo de compartilhar as boas novas com aqueles que estão ao nosso derredor. Pai, eu peço a Ti que o Senhor abençoe, Senhor, a vida de cada um de nós, ó Deus. Que abençoe nossas famílias, que abençoe nossos parentes, que abençoe nossos amigos, abençoe, Senhor, nossos colegas de trabalho, de estudo, Senhor. Abençoe, Senhor, o nosso emprego, abençoe a nossa casa, nossos carros, nossos animais, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, ó Pai, seja abençoado por Ti. Que a cada dia o Senhor venha nos fortalecer, nos dar saúde em nossas vidas, ó Pai, para podermos continuar, ó Pai, seguindo a Ti, Senhor, e fazendo a Tua vontade. Muito obrigado por tudo, Senhor, que te peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. É isso aí, pessoal. Estamos aí. Se você gostou da aula, né, não esqueça de deixar seu like e principalmente compartilhar com outras pessoas, ok? Um grande abraço, um grande beijo a todos e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.